senhor secretário. Para o nosso público, só para explicar, essa área do Mar Vermelho é um ponto de trânsito realmente importante para o transporte marítimo global. Os Houthis do Iêmen têm atrapalhado o trânsito lá há algum tempo. O presidente Trump citou essas preocupações quando anunciou os ataques. Estou me perguntando quanto tempo vai durar essa campanha e vai envolver forças terrestres? Bom, primeiro de tudo, o problema aqui é que essa é uma rota de navegação muito importante. E no último ano e meio, nos últimos 18 meses, os Houthis atacaram 174 navios de guerra dos Estados Unidos, atacando os Estados Unidos. A Marinha diretamente 174 vezes e 145 vezes eles atacaram o transporte comercial. Então, basicamente, temos um bando de piratas, sabe, com armamento antinavio de precisão guiada e impondo um sistema de pedágio em uma das rotas de navegação mais importantes do mundo. Isso simplesmente não é sustentável. Nós não vamos ter essas pessoas controlando quais navios podem passar e quais não podem. E a sua pergunta é: quanto tempo isso vai durar? Isso vai continuar até que eles não tenham mais a capacidade de fazer isso. Os Estados Unidos. A inteligência nos diz neste momento? Porque os Estados Unidos tinha sido realizando ataques há algum tempo, mas não conseguiu parar os Houthis. Então, o que vai ser diferente agora? Você tem mais fidelidade nas informações de inteligência que tornariam isso mais bem-sucedido? Bom, esses ataques foram ataques de retaliação. Então, eles lançaram um míssil, nós atingimos o lançador de míssil ou mandamos algo para fazer isso. Essa não é uma mensagem. Isso não é um caso isolado. Esse é um esforço para negar a eles a capacidade de continuar a restringir e controlar a navegação. E isso simplesmente não vai acontecer. Nós não vamos deixar esses caras, essas pessoas armadas, dizendo onde nossos navios podem ir, onde os navios do mundo todo podem ir. Aliás, não é só os Estados Unidos. Estamos fazendo um favor ao mundo. Estamos fazendo um favor ao mundo todo ao nos livrarmos desses caras e da capacidade deles de atacar a navegação global. Essa é a missão aqui e vai continuar até que isso seja realizado. Isso nunca aconteceu antes. A administração Biden não fez isso. Tudo que a administração Biden faria era responder a um ataque. Esses caras lançariam um foguete, nós atingíamos o lançador de foguete. É isso. Esse é um esforço para tirar deles a capacidade de controlar a navegação global naquela parte do mundo. E isso simplesmente não vai acontecer mais. E isso pode continuar até que isso esteja terminado. Isso pode envolver ações. Bem, essas são decisões militares a serem tomadas, mas eu não ouvi nada sobre ataques terrestres. Eu não acho que haja necessidade disso agora. Eu posso te dizer que, até a noite passada, algumas das pessoas-chave envolvidas nesses lançamentos de mísseis não estão mais conosco. E eu posso te dizer que algumas das instalações que eles usavam não existem mais. E isso vai continuar. Olha, é simples, fácil de entender, tá bom? Esses caras conseguem controlar quais navios podem passar por ali. Eles atacaram os Estados Unidos. Marinha, 174 vezes. Eles atacaram a Marinha dos Estados Unidos. Não vamos ter pessoas sentadas sem fazer nada, com os mísseis atacando os Estados Unidos. Marinha, isso não vai acontecer sob Trump. O presidente também mencionou o Irã em sua declaração. O Irã fornece algum apoio aos Houthis, como você sabe. Coloque isso em contexto para mim, porque os Estados Unidos. A inteligência tem sugerido há algum tempo que Israel tem o desejo e a intenção de realizar um ataque ao programa nuclear em desenvolvimento do Irã nos próximos meses. O presidente Trump fez uma oferta para negociações. Você ouviu alguma resposta do Irã? Esse ataque no Iêmen é um sinal para o Irã. Esse ataque no Iêmen diz respeito à capacidade dos Houthis de atingir o transporte marítimo global e atacar os Estados Unidos, Marinha, e a disposição deles para fazer isso. 174 vezes contra os Estados Unidos, Marinha, 145. Às vezes contra o transporte marítimo global. É sobre isso que se trata o ataque. O que não podemos ignorar, e a razão pela qual o presidente mencionou o Irã, é porque os iranianos têm apoiado os Houthis. Eles forneceram inteligência a eles. Eles forneceram orientação a eles. Eles forneceram armamento a eles. Quer dizer, não tem como os Houthis, ok? Os Houthis teriam a capacidade de fazer esse tipo de coisa a menos que tivessem apoio do Irã. E então, essa foi uma mensagem para o Irã. Não continue apoiando eles, porque então você também será responsável pelo que eles estão fazendo ao atacar navios da Marinha e o transporte marítimo global. Eles também recebem apoio da Rússia, potencialmente o que você usou como justificativa para as sanções. Mas eu quero te perguntar, então, sobre tarifas, porque você esteve no Canadá na semana passada. A China é o segundo maior mercado de exportação do Canadá e o México é o terceiro.
Nesse vai e vem comercial que está acontecendo, os Estados Unidos, não há o risco de que a China acabe sendo a vencedora? Se for muito caro lidar com isso, os Estados Unidos, eles não vão se beneficiar? Bom, na verdade, a China e o Canadá estão envolvidos em uma mini-guerra comercial agora. Na verdade, os chineses impuseram um monte de tarifas. Tarifas recíproca, ou retaliatórias sobre o Canadá depois que o Canadá impôs tarifas sobre eles. Então, aqui está a maneira como todo mundo precisa entender isso. O presidente acredita, com razão, que o equilíbrio do comércio global está completamente desequilibrado. Por 30 ou 40 anos, nós permitimos que os países nos tratassem de forma injusta no comércio global. Muito disso aconteceu durante a Guerra Fria. Queríamos que eles fossem ricos e prósperos. Eram nossos aliados na Guerra Fria. Agora isso precisa mudar. Olha para a União Europeia. A economia da União Europeia é quase do mesmo tamanho que a nossa. Não é uma economia de baixos salários. É muito comparável à nossa em termos de composição e assim por diante. Por que eles têm um superávit comercial conosco? O presidente diz duas coisas. Primeiro, existem indústrias críticas como alumínio, aço, semicondutores e fabricação de automóveis. Que ele acredita com razão, o presidente Trump acredita com razão que os Estados Unidos precisa ter uma capacidade interna e a maneira de proteger essas indústrias e construir essa capacidade é garantindo que haja incentivos econômicos para produzir nos Estados Unidos. O segundo é global. E isso é que vamos impor tarifas sobre os países de forma recíproca ao que eles nos impõem. E então, isso é global. Não é contra o Canadá, não é contra o México, não é contra a UE. É todo mundo. E então, a partir dessa nova base de justiça e reciprocidade, vamos nos envolver, potencialmente, em negociações bilaterais com países ao redor do mundo sobre novos acordos comerciais que façam sentido para ambos os lados. Justiça, mas, neste momento, não é justo. Vamos redefinir a base, e então poderemos entrar nesses acordos bilaterais, potencialmente, com os países, para que nosso comércio seja justo. O que não vai continuar é, claro, que esses países estão chateados. Então, alavancar acordos bilaterais. Não são acordos de livre comércio, são revisões. Não alavancagem justiça. É redefinir a base da justiça. E a partir daí, podemos trabalhar em acordos e assim por diante, porque eles terão produtos que nós não fabricamos. Nós temos produtos que eles não fabricam. É aí que o comércio funciona melhor. Tem que ser livre, mas tem que ser justo. E agora, está livre apenas de um lado e não é justo para o outro lado. Bem, senhor, a natureza adeoque desses anúncios de política em recusa está causando preocupação no mercado, como vimos na semana passada. Então eu ouvi você descrever o que parecia ser uma estratégia para chegar a negociações em uma frente bilateral. Você também parece negociar. Você diz que isso estava voltado para a segurança nacional, mas então também vemos comentários do presidente, como sobre tarifas de 200% no champanhe. Isso não é uma indústria crítica para os Estados Unidos. Isso parece mais emocional. Não, isso se chama retaliação. É isso que acontece nessas trocas comerciais. Eles vão aumentar as tarifas. Já tem tarifas altas. Eles vão aumentar ainda mais as tarifas. Então, vamos ter que encontrar algo para. Você me diz, o Canadá está indo atrás de uísque e suco de laranja. É meio que uma filiação. Então, isso me parece bem mesquinho. Então, qual é a diferença? A questão é, eu entendo porque esses países não gostam disso, porque o status quo do comércio é bom para eles. Isso os beneficia. Eles gostam do status quo. A gente não gosta do status quo. Nós vamos estabelecer um novo status quo, e aí podemos negociar algo. Se eles quiserem, isso é justo para os dois lados, mas o que temos agora não pode continuar. Nós desindustrializar este país, desindustrializar os Estados Unidos da América. Tem coisas que não conseguimos mais produzir e precisamos ser capazes de fazer para sermos seguros como país e para termos empregos. É por isso que tivemos a região da Rust Belt. É por isso que perdemos todos esses empregos importantes que antes sustentavam comunidades inteiras, eliminados pelo comércio, que basicamente mandou essas fábricas, esses empregos, essa capacidade industrial para outros lugares. Isso não pode, não vai continuar. Trump, isso não é mistério. Ele tem falado sobre isso desde a década de 1980, até antes dele ser político. Isso vai acontecer e vai acontecer agora. Quero perguntar sobre a Rússia. Você disse. A reunião do enviado Steve Witkoff com Vladimir Putin que aconteceu na semana passada responderia à pergunta fundamental se estamos caminhando para um cessar-fogo ou se Putin está usando uma tática de atraso. Você conversou com Sergei Lavrov, o ministro das Relações Exteriores, ontem. Isso é uma tática de atraso? Bom, eu acho que foi uma reunião promissora.
Como eu disse repetidamente, não vamos negociar isso em público. Espero que tenhamos algo para anunciar em algum momento bem em breve. Eu não posso garantir isso, mas eu definitivamente acho que a reunião foi promissora. A troca foi promissora. Eu não tiro nada negativo da reunião do Steve, da reunião do embaixador Woodcroft. Existem alguns desafios. Esta é uma guerra complexa de 3 anos que está acontecendo ao longo de uma frente militar muito longa, com muita complexidade. Então ninguém está dizendo que é fácil. Mas eu quero que todos entendam, aqui está o plano. O plano é fazer os tiros pararem, para aqui. Podemos passar para o plano B, fase 2, que é reunir todo mundo em uma mesa, talvez com alguma diplomacia de vai-vem, para descobrir uma maneira de acabar permanentemente com essa guerra de uma forma que seja duradoura e respeite as necessidades de todos, e assim por diante. Ninguém está dizendo que essa segunda parte é fácil, mas não podemos nem chegar a essa segunda parte até passarmos pela primeira. É difícil negociar um fim duradouro para uma guerra enquanto eles estão atirando um no outro. E assim, o presidente quer um cessar-fogo, e é nisso que estamos trabalhando. Supondo que consigamos fazer isso, não vai ser fácil por si só. Nós passamos para a segunda fase, que é negociar algo mais duradouro e permanente. Isso vai ser difícil, vai envolver muito trabalho duro, concessões de ambos os lados, mas isso precisa acontecer. Essa guerra não pode continuar. O presidente deixou isso claro, e ele está fazendo tudo o que pode para colocar um fim nisso. Vamos falar sobre isso mais tarde no programa também com o embaixador Witkoff. Quero te perguntar sobre uma decisão que você tomou de revogar o visto de estudante de alguém na Universidade de Colômbia, na semana passada. O conselho editorial do Wall Street Journal escreve: a administração precisa ter cuidado. Está focando em verdadeiros promotores do terrorismo e não quebrando a grande promessa de um green card ao deportar qualquer um com opiniões políticas controversas. Você pode comprovar qualquer forma de apoio material ao terrorismo, especificamente ao Hamas? Foi por causa desse aluno da Colômbia, ou foi simplesmente porque ele estava defendendo um ponto de vista político controverso? Bom, não é só o estudante. Vamos fazer mais. Na verdade, todos os dias estamos aprovando revogações de visto. E se esse visto levou a um green card, o processo do green card também. E aqui está o porquê. É muito simples. Quando você se aplica para entrar nos Estados Unidos e consegue um visto, você é um convidado. E você está vindo como estudante, como turista ou o que for. E nele, você tem que fazer certas afirmações. E se você nos disser, quando se candidatar a um visto, que está vindo para os Estados Unidos para participar de eventos pró-Hamas, isso vai contra os interesses de política externa dos Estados Unidos da América. É tão simples assim. Então, você mentiu, você veio. Se você tivesse nos dito que ia fazer isso, nunca teríamos te dado visto. Agora está aqui. Agora faz isso. Você mentiu pra gente. Tão simples assim. É tão simples assim. Mas há alguma evidência de uma ligação com o terrorismo ou é só a opinião dele? Eles tomam conta. Você não. Você deveria assistir às notícias. Esses caras tomam conta de prédios inteiros. Eles vandalizam faculdades. Eles fecham faculdades. Estou perguntando sobre a justificativa para a revogação do visto dele. Havia evidência de apoio material ao terrorismo. O porta-voz era um negociador. Negociando em nome de pessoas que tomaram conta de um campus, que vandalizaram prédios, negociando sobre o quê? Isso é um crime por si só, eles estarem envolvidos em ser o negociador, o porta-voz, isso, aquilo, o outro. A gente não precisa dessas pessoas no nosso país. A gente nunca deveria ter deixado eles entrarem em primeiro lugar. Se ele tivesse nos contado, eu vou para lá e eu vou para lá para me tornar o porta-voz e um dos líderes de um movimento. Isso vai virar uma das suas supostas faculdades de elite de cabeça para baixo. As pessoas não conseguem ir para a escola, prédios sendo vandalizados. A gente nunca teria deixado ele entrar. E agora que ele está fazendo isso e está aqui, ele vai embora. E outros também. E a gente vai continuar fazendo isso. E a propósito, eu acho irônico que muitas dessas pessoas lá fora defendendo a liberdade de expressão da primeira emenda, os supostos direitos de liberdade de expressão desses simpatizantes do Hamas, não tiveram problema. Ok. Pressionando as redes sociais para censurar a fala política americana. Então, eu acho irônico e hipócrita. Mas a verdade é essa. Se você está neste país para promover o Hamas, para promover organizações terroristas, para participar de vandalismo, para participar de atos de rebelião e tumultos. No campus, a gente nunca teria deixado você entrar se soubéssemos disso. E agora que sabemos disso, nós vamos embora. Só as pessoas pró-Palestina vão ter seus vistos revogados ou outras opiniões também? Não, eu acho que qualquer um que esteja aqui a favor. Olha, a gente quer se livrar dos membros da gangue Trenadagua. Eles também são terroristas. O presidente os designou, me pediu para designar, e eu fiz como uma organização terrorista. A gente quer se livrar deles também. A gente não quer terroristas na América. Eu não sei como isso é difícil de entender. A gente não quer pessoas no nosso país que vão cometer crimes e minar nossa segurança nacional ou a segurança pública.
É tão simples assim, especialmente pessoas que estão aqui como convidados. Isso é o que é um visto. Eu não sei de onde tiramos na nossa cabeça que um visto é algum tipo de direito de nascença. Não é. É um visitante no nosso país. E se você violar os termos da sua visita, você vai embora.